começa agora uma Brasil em Questão com os principais fatos da política, economia, saúde e justiça que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Hoje, Mário, recebemos com muita honra o professor Luiz Flávio Borges Durso, que foi presidente 3 vezes da OAB de São Paulo, conselheiro federal da Ordem, presidente da Abracrim, membro do Inter-American Bar Association e ainda comanda o programa Data Vênia na Rede TV. Não é, Mário? Tudo bem, Durso, muito obrigado por ter aceitado nosso convite aqui, de participar do programa, é um prazer. Quero cumprimentar todos os nossos seguidores aqui do nosso programa, cumprimentar você também, Walter, dizer que o Durso, a gente teve um período em que nos encontrávamos constantemente, muitas vezes em solenidades públicas, em função das nossas atribuições. E nesses últimos tempos, devido à pandemia, ou devido, enfim, a outras atividades que nós vemos exercendo, isso não tem sido possível. Então, quero aqui dizer da minha satisfação de reencontrá-lo bem, e dizer que é um prazer muito grande, uma honra para a gente tê-lo aqui no nosso programa. Bom, a primeira palavra é de agradecimento. O privilégio de receber o convite para estar aqui no Brasil em Questão, da TV Aberta São Paulo. Agora, este agradecimento ele é revestido de uma carga emocional muito grande, por 2 motivos. Primeiro, por conta de que o portador deste convite foi uma pessoa que me é muito cara, Walter Cilione. Eu conheci a sua família, em especial sua mãe, e conheço a sua história. Quando eu estive na UAB, aliás, quando eu cheguei na UAB, na gestão do saudoso e o grande presidente, eterno presidente de todos nós, Rubens Aprobato Machado, o Cilione já estava lá. E foi o Cilione que me ajudou a construir o caminho para que eu pudesse chegar à presidência da Ordem. Então, os laços que nos unem são muito grandes, históricos, de nossas vidas. De modo que ele, sendo portador de um convite deste, é uma verdadeira ordem judicial. Tem que cumprir, ponto final. Por outro lado, quando ele me disse que, nesse programa, eu seria entrevistado pelo meu querido Mário Covas Neto, que traz, não só no seu nome, mas na sua herança genética, todo o legado deixado pelo saudoso governador Mário Covas, eu tenho uma satisfação imensa. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes políticos de todos os tempos. E você traz esta linhagem, você continua este legado, honrando tudo que seu pai construiu, tudo que seu pai fez. De modo que o que eu posso te dizer é da profunda satisfação em estar aqui com o Cilione e com o Mário Covas, por todos esses motivos, refletindo sobre as questões da nossa vida, do cotidiano, do nosso país, questões que são da advocacia, questões que tocam em aspectos políticos, enfim. Me sinto absolutamente em casa para, durante este período que vamos estar juntos, primeiro, eu matar saudades dos meus amigos, e, em segundo lugar, poder refletir com vocês sobre os temas que nós vamos abordar durante o programa. Ótimo, que bom. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas suas palavras. Você sabe que essa coisa do legado do meu pai é uma coisa que sempre povoou a minha cabeça como sendo o risco que eu não poderia ter de alguma forma manchar essa coisa, né? Então, a gente fica sempre preocupado em se portar de uma maneira respeitosa, de uma maneira correta. Não é fácil você ser filho de alguém que tem uma
uma história tão forte, tão bonita quanto meu pai teve, né? Então, é difícil você atender as expectativas das pessoas, mas, enfim, a gente procura fazer o que está ao nosso alcance, não é? Afinal, somos pessoas diferentes, eu não quero me comparar a ele, não, mas ele realmente era uma pessoa muito especial. Aqui fala um pouco do filho, mas fala muito do cidadão, porque, de fato, a história política dele foi uma história muito forte, muito. Não é à toa que, passado mais de 20 anos da sua morte, ainda ele é lembrado em alguns momentos, citado como exemplo para algum assunto que esteja sendo tratado. Então, eu fico feliz das suas palavras, porque isso é o que eu gostaria mesmo que fosse. Mas vamos lá, vamos falar agora. Me permita um saudosismo particular. Pois não. Nós estávamos no momento em que o Fórum Criminal da Barra Funda estava sofrendo a adaptação, porque a sua estrutura original era de um hospital, ali seria a Santa Casa. O governo era de seu pai. Eu era presidente da Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo, a Crimesp. E o Aprobato era presidente da OAB São Paulo. O Fleury nos acompanhava e estava presente também. Bom, agora me foge o nome, o secretário de Justiça da época. Belisário. Não era o Belisário. O Belisário, o Belisário ficou no governo inteiro de seu pai? Eu acho que grande parte do governo, sim. Mas quando ele saiu, ficou adjunto dele, quer dizer. Grande parte do governo foi então isso. Acho que era o Belisário. O Zé Afonso poderia ser também? Pode ser. O Zé Afonso estava presente, mas eu não sei se na condição de secretário. Mas, de qualquer maneira, essas pessoas estavam lá. E aí, eu fui pleitear, junto ao seu pai, um espaço para a nossa associação, naquele prédio novo. A OAB já tinha sua sala, por determinação legal, e a associação, nós fomos lá buscar um espaço. Seu pai foi muito atencioso, já tinha estado com ele algumas vezes, e ele disse: "Você faz júri?" Eu digo: "Já fiz alguns, principalmente dativo." E ele disse que era o sonho da vida dele, fazer um júri. Ele falou: "Isso eu nunca vou poder concretizar esse sonho, mas efetivamente era o sonho da minha vida fazer um júri." E É isso verdade. me marcou muito, muito mesmo. Eu tenho, inclusive, a foto deste dia, e ele, com aquele jeito carinhoso dele, ele era muito afetuoso com as pessoas, embora bravo, o espanhol era bravo, mas efetivamente muito afetuoso. Então, ele cativava. E no caso do seu pai, eu tenho, se Leone me permita, lembrar do meu. Eu nunca vi alguém criticar o meu pai nas suas lembranças. A mesma coisa com o seu. As lembranças são sempre muito positivas, sempre de muito carinho, de muita gratidão. E isto nos traz uma responsabilidade muito grande de dar continuidade a isso. Você sabe que, às vezes, em determinadas situações, eu ia a alguma reunião e os colegas bebiam uma cerveja, alguma coisa, tal, e eu não bebia. E um dia alguém me falou: "Mas você está aqui e tal, à vontade, não bebe?" Eu digo: que eu tenho um pouco de receio. Se eu beber, e alguém vai dizer: "Puxa, eu vi lá o Durso bebendo, tal", e eu tenho um nome que foi construído pelo meu pai que eu tenho que preservar. E eu procurei preservar nos mínimos detalhes até hoje. E vejo meus filhos também protegendo este nome, protegendo tudo este legado, não é? Que meu pai construiu, e eu procurei dar continuidade. Assim eu vi seu pai, você
e, sem dúvida nenhuma, toda a sua família, nesse sentido de preservar isto que traz muita responsabilidade diante de tanto que eles fizeram. É verdade. Agora, esse programa é para a gente entrevistá-lo. Então, nós precisamos sair desta fase preliminar, que já se passaram mais de 10 minutos, e vamos entrar, então, na entrevista. Vamos lá. Você sabe, Dúcio, que eu queria saber um pouco dessa situação que o Brasil hoje está vivendo várias crises, né, nesse tempo. Temos a crise política, econômica, sanitária, ética, institucional, na justiça. Como é que você acha que a gente chegou nessa situação? Bom, nós temos que levar em consideração alguns aspectos. Eu diria que não é a primeira vez que o Brasil passa por situações difíceis sobre vários aspectos. Mas, se você levar em consideração a qualidade do povo e a possibilidade de superação, ao longo da história nós tivemos muitas situações semelhantes e conseguimos superá-las. É fato que estamos diante de um impacto novo, patrocinado por esta possibilidade de acesso tecnológico que está aí ao alcance das mãos de todos. E isto trouxe consequências. Esse radicalismo, essas divisões que hoje nós estamos assistindo, no que diz respeito às preferências, até políticas da sociedade, mas tem aspectos morais, tem outros aspectos que envolvem todo esse debate, que traz uma divisão que não é saudável para o nosso convívio. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Um dos fenômenos que patrocina tudo isto são as redes sociais, né? É interessante que os jovens hoje, eles falam menos e escrevem mais, né? Pelo WhatsApp e outros recursos tecnológicos. E observe que a escrita, quando ela é muito bem sopesada, trabalhada, quando você pesa cada palavra que vai inserir no texto, já pode gerar uma interpretação que não é aquela que você pretendia dar. Imagine quando o indivíduo está com 2 polegares, inserindo textos e mais textos, tudo meio abreviado, numa rapidez imensa de reagir, de dar respostas. Então, não há um trato com relação ao texto. E isto propicia interpretações. E aí, quantas confusões nós assistimos, não só por conta do radicalismo, etc., mas esse impacto tecnológico que traz tanta divisão. Me permita contar uma passagem, como eu vejo isso problemático até com reflexos na justiça. Hoje a justiça está querendo fazer citação por WhatsApp, etc. Eu tenho um pouco de pé atrás com relação ao impacto tecnológico na justiça. É muito útil, nós temos que utilizar, sem dúvida nenhuma, mas temos que ter cautela, viu? Porque, diante de momentos de crise e diante de momentos como esse, que nós estamos vivendo, de pandemia, etc., há sempre um risco de se chegar a uma conclusão não desejada. E o episódio que eu vivi foi que nós temos um grupo de WhatsApp, e o Cilione conhece bem isso, que é dos ex-dirigentes da ordem. Diretores, etc., ex-presidentes e tal. E um belo dia, eu tenho por hábito não escrever praticamente nada. Eu vou acompanhando, tal, se tem alguma opinião pontual, eu faço, mas é exceção das exceções. Eu me controlo para não escrever, para não participar de um debate, às vezes oco, né? Às vezes vazio. Mas fato é que um belo dia, Mário e Cilione, eu vejo um indivíduo colocar assim: eu estou de acordo com o presidente Durso. Eu digo, mas eu não falei nada.
E aí, em seguida, vem um outro e diz: o Durso tem razão. Opa! Aí eu fui ver. E tinha. Sabe quando você faz uma gravação? Eu cliquei na gravação e tinha um chiado de 1 segundo. Só isso. Nada mais. Aí eu falei: acho que eu cliquei aqui sem querer, tem esse chiado e nada mais. Bom, 2 outras mensagens vieram corroborando uma posição minha que eu não tomei. Eu não escrevi nada, eu não falei nada. E o pessoal aderindo àquela posição que supostamente teria sido minha. Aí eu liguei para o meu irmão. Falei: Beto, você está no grupo também? Olha lá, vê se eu não falei alguma coisa inadvertidamente, não gravei sem querer alguma coisa, porque no meu não sai nada. Veja no seu. Ele clicou e falou: olha, tem um chiado de 1 segundo só. Nada mais. Eu acho que você clicou sem querer. Tá? E eu fiquei encafifado com aquilo, e aí veio uma outra mensagem, aí eu desvendei o mistério. Estava escrito assim: o Durso é eloquente no seu silêncio. Eu falei: meu Deus, eles estão interpretando o meu silêncio. Não é a escrita, é aquele chiado de 1 segundo. O pessoal achou que eu estava dando um recado com o meu silêncio e aí passaram a sustentar uma posição que eu não tomei. Aí eu vi o risco disso, porque quando você escreve, pode ter outras interpretações, mas as redes sociais interpretam até o seu silêncio, e isso é perigoso. Agora, imagina isso na justiça, Cilione. Nossa. Como é que você vai interpretar isso? E eu volto um pouquinho, nós falamos tanto de saudosismo, quando eu era presidente da OAB, eu reagi muito, até pela minha experiência na área criminal, ao interrogatório por videoconferência. Eu rejeitava isso. Por quê? Porque aquele momento do interrogatório é o momento que o acusado fala com o juiz. E o juiz deve fazer uma leitura na inteireza do ser humano, não só do que ele fala, mas de como ele fala, sua expressão corporal, etc. Razão pela qual eu sempre resisti a essa história do interrogatório por videoconferência. Quem defendia esta tese dizia: mas tem gente que está preso dentro do presídio para fazer escolta, custa caro e tal. E eu reagia, eu dizia: basta o juiz ir lá no presídio. E tinha um juiz de Osasco aqui, um japonês, que fazia esse trabalho muito bem. Ele tirava uma manhã por semana, ele ia ao presídio, óbvio, não ia entrar na cela. O preso saía, vinha até a administração, ali se montou uma sala de audiências e ele fazia as perguntas, o promotor também, o advogado comparece sempre, vai à unidade prisional e a preservação do ato presencial do acusado perante o juiz estava feito ali por este gesto, e, no fim, era sua obrigação, mas por este gesto do magistrado que ia ao presídio sem a necessidade de tirar o preso da unidade, sem custo, sem risco, etc. Muito bem. Eu fui uma vez acompanhar o lançamento da videoconferência no Fórum Criminal da Barra Funda, já em funcionamento e tal, e naquele instante havia um reconhecimento do preso que estava a centenas de quilômetros numa unidade no interior, preso, e a vítima estava ali em audiência. E o juiz pergunta: você olha aquele aparelho de televisão e reconhece aquele indivíduo como sendo o sujeito que lhe furtou, que lhe roubou, enfim, eu não me lembro exatamente de detalhes. E o camarada falou: não, doutor, não é ele, não. O cara que me roubou, ele era mais escurinho. Aí o juiz fez um sinal, o assistente veio, mexeu na televisão e a imagem ficou mais escurinha. E aí o juiz falou: olha de novo. Ele falou: acho que é ele sim. Agora é ele sim. Eu digo: meu Deus do céu, como é que nós podemos confiar num sistema assim, que num botão torna o indivíduo mais escurinho e tira a negativa absoluta? Não é ele, agora pode ser. Como é que nós vamos basear justiça e certeza para punir alguém
numa fragilidade de prova como esta. Isto para um reconhecimento. Então, isso só reforçou a minha resistência, no sentido de que a tecnologia é muito bem-vinda, para tudo, muito bem-vinda, mas nós temos que usá-la com parcimônia, nós temos que usá-la com muito cuidado, sob pena de agravar uma situação de crise como esta que nós estamos vivendo, por causa da pandemia, por causa de questões morais debatidas na sociedade, e, no fim, ao invés de patrocinar a justiça, dar condições que a injustiça campeie diariamente aí pelos tribunais. Você vê, Mário, é bem interessante essa questão, né? A gente está vivendo isso, o separatismo, né? Bairrismo, tudo na internet, não é? A internet é muito boa, muito boa. E digo mais, hein, só para concluir isto, senão eu também, eu fico, como eu disse, eu estou à vontade com os amigos. Fique à vontade. Essa é a ideia. Imagine o seguinte, nós tivemos agora a aceleração do impacto tecnológico na justiça. Foi bom? Foi bom porque funcionou, senão a justiça estaria parada completamente. Então, durante os 2 primeiros meses, ou no máximo 3, a justiça parou mesmo, todo mundo de férias, tal, não fazia nada. Aí, de repente, viu-se a necessidade de adaptar o andamento da justiça a esta situação de afastamento social, etc. E funcionou, realmente funcionou. Quantos e quantos colegas, magistrados, integrantes do Ministério Público, delegados, que tinham dificuldades no trato com a tecnologia e foram obrigados a dominar isto, senão não trabalha. Então, foi muito rápida esta transição e funcionou. A justiça está funcionando. Quando nós tivermos, daqui a pouco, este momento de superação, e se Deus quiser isso irá acontecer, desse momento crítico da pandemia, isto não pode permanecer como está. Nós temos que aproveitar a experiência positiva, mas nós temos que voltar a resgatar aquela base que dá para a justiça do contato humano, do juiz com quem está sendo julgado, das partes, a audiência presencial, a testemunha, porque isso é uma situação emergencial. Funcionou? Funcionou para este momento, mas a justiça não pode permanecer nesta distância. O juiz não recebe o advogado faz audiência só pela tela, um lado o promotor, outro lado as testemunhas. E como é que, efetivamente, você sente aquela parte humana da justiça que precisa ser realizada naquele momento? Especialmente na área criminal, na área de família. Como é que você ouve uma criança, por exemplo, depoimento de uma criança? Pela internet? É muito complicado, isso é muito pueril, é muito superficial. Então, eu ainda insisto que, superada esta fase, nós precisamos restabelecer. Há resistências, viu? Tem gente aí que não quer mais voltar ao que era. O pessoal quer distância de todo mundo, né? Principalmente algumas autoridades do homem preso, mas não funciona assim. O homem preso pode ser qualquer um de nós. O homem preso, ele sofre uma acusação e ele pode ser inocente. Então, a autoridade, seja ela o delegado, o juiz, o promotor, tem a obrigação de olhar para ele, de ouvi-lo, para que possa fazer um juízo de valor e construir, com a colaboração efetiva dos advogados, este resultado de justiça que todos nós almejamos dia a dia na nossa atividade. Mas esta distância, que é uma distância hoje necessária, mas no futuro, passado o problema da pandemia, esta distância, penso eu, não pode permanecer, sob pena de nós avançarmos para uma justiça mecânica. Outro dia eu vi um texto, e eu encerro aqui, onde um indivíduo liga e diz assim: olha,
eu tenho o processo número tal. Aqui quem está falando é o juiz. O senhor quer fazer a sua sustentação oral, quer apresentar, sustentação oral, TECLI 1, quer apresentar outras razões, TECLI 2, tal. Aí o sujeito clica, bom, agora vamos ouvir o Ministério Público. Aí, Ministério Público, TECLI 1, TECLI 2. E, no final, a máquina é que está atendendo. A máquina é que dá aquela decisão. Isto não é justiça. Isto pode operacionalizar muita coisa, mas não tem nada a ver com aquele ideal de justiça, com a base humanística, porque, efetivamente, ali nós estamos decidindo a vida das pessoas. Não é um dinheirinho, não. Não é se o fulano vai continuar no imóvel locado ou não. Não é se ele é dono ou não daquele bem. Nós estamos decidindo a vida das pessoas. E aí nós temos que olhar o sistema voltado para o seu objetivo, que é o ser humano. Senão, nós deixamos para trás tudo que aprendemos. Mário, eu estou louco para fazer uma pergunta, mas vou deixar você entrar. Não, fica à vontade, faz. Eu até fugi um pouco do esquema da pauta que eu queria, mas eu tenho uma pergunta aqui, com o teu conhecimento, inclusive de jurista, que eu acho que vale esclarecer hoje, né? As pessoas estão confundindo um pouquinho essa questão da liberdade de expressão, né? O Manuel Alceu Ferreira, inclusive, tinha, né, todo um tratado disso, né, de poder falar da lei de imprensa, né? Enfim, isso foi descartado e hoje a justiça comum toma conta disso. Mas, como é que você, como jurista, como advogado criminalista, tem entendido esta libertinagem que existe na internet? Vou colocar dessa forma. Porque, às vezes, as pessoas ofendem as outras, né? Dá processo, às vezes não tem a compensação necessária, às vezes como a gente faz uma comparação de colocar notícia na primeira página do jornal, o caso da escola base foi assim, depois não ter retratação suficiente para isso, e se isso é confundido com a democracia, com a liberdade de expressão, né? A gente tem visto políticos fazerem isso, e depois o Trump mesmo despachava pelo Twitter, né? Como é que você vê isso de uma forma jurídica? Porque é difícil de você qualificar e quantificar essa situação hoje em dia. Olha, desde que eu me conheço por gente, o meu pai dizia assim: o seu direito vai até onde começa o direito do outro. Então, a ideia da liberdade de expressão, que é um valor constitucional, que nós precisamos preservá-la, ela não é absoluta. Eu não posso falar o que eu quiser. Ah, mas eu estou me exprimindo, eu estou trazendo com a liberdade de expressão o meu pensamento, seja ele qual for. Se você falar a favor da pedofilia, você vai ser censurado. Se você estimular alguém a se suicidar, você será censurado. Ah, mas isso não é liberdade de expressão? Não é, porque a sua liberdade de expressão, como um direito seu, vai até onde começa o direito do outro. Então, este sistema que foi montado, onde você tem princípios constitucionais semelhantes, isto precisa sempre ser equilibrado. Aí, quando você tem dois princípios iguais, se verifica qual prevalece sobre o outro. Razão disso, tem uma passagem que me parece bastante simbólica. Aliás, duas. A primeira delas, que você já citou, é a escola base. Precisamos ter cautela com o que falamos, principalmente com o que falamos em público, sob pena de trazer consequências irreversíveis. A escola base é um exemplo típico. Uma escolinha onde os seus dirigentes foram acusados de abusar sexualmente dos alunos. Eles eram inocentes. Instaurou-se uma investigação, tudo começa, uma criança faz um relato, a mãe pega este relato, vai à delegacia, faz uma denúncia, leva esta informação para outras mães, as outras mães aderem a isto, vem relatos e mais relatos, e aí instaura-se um inquérito
e, precipitadamente, o delegado vai para a mídia. Vai para a mídia como se já tivesse a solução daquela investigação e faz uma execração pública dos dirigentes daquela escola, que são presos. Os 3 casais foram presos naquela oportunidade. O delegado, diante de todas as provas que ele estava trabalhando, teve uma que ele foi absolutamente, digamos, ele não teve cautela alguma com o trato do resultado desta prova. Trata-se de um laudo que foi feito, resultante de um exame no ânus de uma criança. Então, deu como neste laudo que havia uma fissura no ânus da criança. A fissura no ânus pode, sim, ser um dado que revela um abuso sexual anal contra aquela criança. Pode. Mas pode ser de outra razão, de outro motivo. E este delegado, precipitadamente, foi à mídia. Aliás, naquela oportunidade, a imprensa diariamente, era uma novelinha, trazia o passo a passo da investigação, e esse delegado, então, foi à mídia e disse: já temos a prova. Então, o assunto está resolvido. As crianças foram abusadas, inclusive eu estou com a prova aqui, essa criança teve fissura anal. Bom, vida dessas pessoas destroçadas, dos acusados, a escola depredada, acabou. Mas, logo em seguida, verificou-se que esta criança, ela apresentava o que minha avó dizia, fezes empedrada. O bolo fecal, ele fica sem nenhuma umidade, ele quase que empedra. Então, para a criança defecar, ela faz uma força excomunal, e isto provoca fissura anal. A fissura anal, portanto, encontrada naquela criança, era por conta do esforço que ela fazia para fazer as suas necessidades em razão desse problema de saúde que ela apresentava. E isto foi comprovado. Portanto, a única prova, o único elemento que tinha concreto foi derrubado, porque o outro chegou-se à conclusão que era um relato do que a criança viu numa novela. Eram cenas com cunho sexual, mas que foi apresentado numa novela, e a criança reproduziu aquilo. Enfim, conclusão do inquérito vai para o Ministério Público pede o arquivamento porque concluiu que não houve crime. Então, tudo aquilo que aquelas criaturas sofreram, os 3 casais, a escola que foi aniquilada, depredada, acabaram com tudo, e a vida desses 6 indivíduos, acabou. Não teve crime. Conclusão vai para casa, como se nada tivesse acontecido. É impossível isto. Mas isto fez com que nós tivéssemos um marco divisório, inclusive na imprensa brasileira, que passou a refletir, que passou a garantir a palavra da outra parte e tal. Teve uma mudança no comportamento da imprensa brasileira, que durou até a Lava Jato. Na Lava Jato esqueceu-se todo o que aprendeu-se lá naquele episódio, e nós vimos também os massacres, os linchamentos da mídia. Mas isto é cíclico, é pendular, digamos assim. Uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. Mas, efetivamente, este é um caso de erro judiciário gravíssimo que destruiu a vida daquelas pessoas, 6 pessoas inocentes. E mais uma. Em Brasília, o indivíduo diz que teria feito lá, cometido seus crimes, não sei o quê, que ele era corrupto. Então, o jornal estampa na primeira página: cai a máscara do corrupto. Aí ele entra com a ação, prova que ele não era corrupto, impede a retratação. E o jornal retratou na mesma página, com letras garrafais: não cai a máscara do corrupto. Meu Deus do céu. Então, precisa cautela. As questões de justiça dizem respeito ao ser humano, e o ser humano tem reflexos na sua família, na sua vida, na sua moral, na sua reputação. Isto não é um nada.
o indivíduo que é acusado, que é preso, etc. Razão pela qual, diante disto que você colocou, nós precisamos ter muita cautela. E as redes sociais patrocinam uma ideia de que não há responsabilidade. Que ali você pode xingar, você pode falar, você pode ofender, você pode sustentar a criação de um partido nazista, coisas do gênero, que são absolutamente impróprios para a vida em sociedade. Isto vai contra os princípios mais comezinhos. Hoje eu falava com um colega, dá para você imaginar o que passou aquelas pessoas de origem israelita, os judeus, estavam no campo de concentração só por filme. Porque a crueza, a dureza, o sofrimento, a falta de opção, a fome, o medo, a doença. Imagine tudo isso sobre um ser humano. E que alguns sabiam que os que estavam indo lá para tomar banho estavam sendo eliminados. Isso foi contra um povo. Agora, como é que alguém pode admitir que uma ideia que patrocinou todas essas misérias na humanidade possa frutificar num grupamento político para defender isto? É inconcebível. E ainda tem gente que defende isso. Ora, o ser humano é imponderável. Você tem gente defendendo tudo. Você tem pessoas que saem do eixo de equilíbrio, você tem pessoas doentes, você tem radicais, você tem pessoas que matam, que roubam, que trazem um código de ética próprio, de acordo com os seus interesses. Todas essas situações precisam ser vistas quando nós vivemos em sociedade com cautela. E aí nós vemos um momento que o Brasil atravessa, onde esta cautela está sendo deixada de lado em muitos momentos e se dá vazão a estas explosões de sandice, de loucura, de ódio, disputando espaços onde as pessoas deveriam, ao contrário, conviver e não dividir. E isto nós estamos assistindo e precisamos, enquanto nós pensamos assim, nós precisamos patrulhar isso. Literalmente. O preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da democracia é a eterna vigilância. Se a democracia é um sistema adequado, que atende menos pior, digamos assim, as necessidades de uma sociedade, e assim nós acreditamos, nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque as coisas sabemos como começa, não sabemos como termina. Então, a atenção é sempre permanente. Aí, Mário, eu digo a você, você tem um papel fundamental. Quem está nas lides políticas tem um papel fundamental. A política aristotélica, que é o caminho para melhorar a vida das pessoas, isso precisa ser resgatado. Quanta gente de bem não entra na política hoje, que diz, a política é tudo assim, é tudo assado, eu vou entrar lá, eu vou me sujar, eu vou não sei o quê. Não é nada disso. Você tem, e eu acredito nisso, porque eu tive muito próximo, até arranhei um pouco esta vivência política. A maioria das pessoas que estão na política estão por ideal, gostam do que faz, trabalham incessantemente. Aí tem alguns, como tem alguns jornalistas, como tem alguns advogados, como tem alguns juízes, como tem alguns padres, como tem aqueles que se desviam do caminho. E esses, lamentavelmente, colocam uma chancela em toda aquela categoria. Razão pela qual eu ainda acredito que o caminho para a solução dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, e você falou no início, Silione, esta crise em todas as vertentes, tal, ela existe, mas tem solução. E a solução, ao meu modo de ver, vem exatamente pela política. Mário, sua vez. Não, eu só ia
várias coisas passaram, permearam minha cabeça, até anotei algumas coisas aqui. Interessante essa coisa da liberdade de expressão nos meios da internet e tal. Me lembra muito quando você vai num estádio de futebol e que, de repente, um grupo de pessoas começa a xingar ou começa a se manifestar de uma forma agressiva ao juiz, ao jogador, ao adversário, e pessoas que, do convívio fora do estádio, são pessoas educadas elas estão escondidas na multidão e ao estar escondidas se sentem mais à vontade para extravasar um sentimento que é um sentimento que ela deixa mais reprimido. Eu acho que as redes sociais elas são muito parecidas com isso. O sujeito fica no anonimato ali e no anonimato ele é capaz de expressar toda eu não sei, uma frustração, uma raiva, uma coisa. Olha, e eu não estou dizendo nem num grupo de WhatsApp, não. Basta você entrar numa página da internet de notícias, qualquer notícia, de qualquer tema, político, esporte, qualquer tema. Vai ali nos comentários, olha os comentários. Os comentários são de uma agressividade, uma coisa... reclama do jornalista, reclama do meio, reclama da matéria, reclama do não sei o que lá... ou põe outras coisas para ser debatidas. E eu acho que é um pouco a mesma situação. Eu fico pensando até que, quem sabe, no futuro, a gente tenha também as redes exatamente o que acontece no futebol. Ou seja, você vai ter uma partida, só tem uma torcida, não tem mais de uma. Você tem as redes separadas. Então, quem é a favor... Que triste isso, né? Que triste. Triste, porque o debate ele pode acontecer. Eu posso ter divergência da sua ideia, e isso o parlamento ajuda muito, sabe, Dulce? Isso é uma coisa que eu falo. O parlamento, ele, exatamente pelas regras dele, ele faz com que as pessoas que tenham visões diferentes tenham oportunidade de falar. E você tem que respeitar a outra opinião, ainda que você não concorde. Agora, quando você é capaz de escutar a outra opinião, eventualmente, ela pode enriquecer a sua própria opinião, enriquecer com mais argumentos, ou até fazer com que você reflita e olhe sobre um outro prisma aquela ideia e você reformule a sua ideia. Você não precisa ser perfeito. Aliás, ninguém é dono da verdade, ninguém é perfeito. Então, acho que, quem sabe, um dia a gente tem internet segmentadas por opiniões, o que vai ser um troço maluco, mas quem sabe. Agora, tem uma outra coisa que é importante dizer, essa coisa da justiça, de como você, enfim, você destrói a reputação de pessoas ou eventualmente imputa algo equivocado e não tem reparo depois. Eu acho que o Ministério Público precisava ter um pouco mais de cuidado nisso, porque ele patrocina esse tipo de coisa. Muitas vezes patrocina. Na ânsia de eu não sei se uma aproximação entre a imprensa sensacionalista e alguém mais vaidoso no Ministério Público que gosta de aparecer, às vezes a reputação das pessoas vai por água abaixo. E depois o reparo não acontece. Isso aconteceu, inclusive, comigo. Posso falar por conta pessoalmente. Então, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que dar exemplos. Quando você tem um dirigente público que aventa a hipótese de ter um controle da imprensa, você, de certa forma, está fazendo uma imagem ruim. Quando você tem um outro dirigente público que acha que a tortura é uma coisa que deveria acontecer, ou que o torturador, ou fazer as honras a um torturador, você está dando um exemplo muito ruim. Ou seja, você está incentivando as outras pessoas a dizer o seguinte: eu também tenho condições de dizer o que eu acho que é bom e o que é ruim.
Então, acho que quem tem uma posição pública tem que tomar um pouco de cuidado com o que fala, né? E as redes sociais, às vezes, deixam o cara muito à vontade para falar qualquer tipo de coisa. Bem, eu já me alonguei, as coisas todas que eu fui anotando aqui, eu disparei tudo de uma vez. Me desculpe se eu ocupei muito tempo, mas, enfim, é um pouco a minha percepção desse momento, né? Que acho que equilíbrio é bom em qualquer nível, na política, na justiça, no judiciário, enfim, na religião. O debate da religião, se você é capaz de reconhecer que teu irmão pensa e tem uma crença diferente de você e respeita ele, ou não perde o respeito por ele por isso, por que você não pode ter a mesma coisa em outras esferas, né? Eu acho que a gente está vivendo uma fase um pouco de insatisfação generalizada, e as pessoas estão extravasando isso e usando a rede social para colocar para fora. É isso. Mário, eu quero começar pelo último tema que você traz, a questão da religião. O Brasil é um sincretismo religioso. Abria os braços para recepcionar todas as formas de culto, todas elas. E, acima de tudo, com respeito. Todas as vezes que nós vemos manifestações contra esta ou aquela religião, nós vemos aflorar o desrespeito. E isto é educação. A formação de um povo calcado na educação faz com que você respeite o semelhante. Então, isto, para mim, é fundamental. O Brasil precisa encontrar o seu rumo nessas questões de educação. A educação ela não pode formar uma consciência ante alguma coisa. Ao contrário, a educação ela tem que fazer com que você seja tolerante, com que você admita posicionamento contrário. E por isso que, quando nós vemos o Estado patrocinando a educação, nós precisamos ter muito cuidado, porque, efetivamente, isso é uma obrigação da sociedade, das famílias. O Estado pode complementar, mas se deixar na mão do Estado, nós corremos o risco de ter uma educação patrocinada na linha ideológica daquele que está no poder. Isso é um perigo tremendo. Por conta dos radicalismos que podem advir deste tipo de concepção. No que diz respeito a esta ideia que você trouxe do parlamento, treinar a pessoa para trazer um posicionamento que pode ser antagonizado a qualquer momento, isto é da formação nossa na justiça, em todas as suas carreiras, desde as faculdades de direito, a formação do bacharel é calcada nisso. Você é preparado para trazer a sua pretensão e receber a contestação. E debater sobre isso. É tese, antítese e síntese. É esta a essência da nossa formação. Então, o parlamento, e você lembrou bem, ele treina você para isso. Mas eu confesso que eu fui treinado para isso em órgãos colegiados. Quando eu vou para um conselho da OAB, eu tenho lá 60 conselheiros, não quando eu presidia, quando eu era conselheiro, eu tenho 60 colegas que eu respeito, que são meus amigos, que eu tenho admiração, trabalhamos na mesma atividade profissional, são 60 advogados. Agora, o sujeito pode pensar completamente diferente. Eu, ao me manifestar no conselho, eu tenho que admitir que virá um posicionamento frontalmente contrário, com respeito, mas frontalmente contrário. E eu não posso ver aquilo como uma afronta a mim. Sim, não é pessoal. Quando eu presidia o conselho, eu dizia, porque às vezes o sujeito ele fica nervoso quando o outro discorda dele e começa a bater boca. Eu dizia, não, isso não tem nada a ver com você pessoalmente. Isto é uma tese.
Você pode mudar de ideia e ele também, e eu também. Então, nós estamos aqui debatendo. Vai prevalecer a votação da maioria. Se a tese que você trouxe, se a proposta que você apresentou for aceita, agasalhada pela maioria, ótimo. Se não for, ótimo também. O exercício é este. Agora, porque a sua proposta não foi aceita, você vira a cara para o outro, você sai bufando, batendo perna, xingando, tá? Não pode. Isto é falta de amadurecimento para um trabalho colegiado. E esta forma de aceitar a opinião contrária é a essência da democracia. E, por conta disso, nós precisamos trabalhar, volta ao problema das famílias, desde os nossos filhos pequenos, admitir que o coleguinha pode pensar diferente e ele tem que respeitar. O exemplo arrasta, né? A palavra ensina, mas o exemplo arrebata, arrasta. A responsabilidade dos pais é fundamental. Também dos professores, sem dúvida nenhuma, mas dos pais é fundamental. Você falou do linchamento. Na verdade, você falou da turba, quando o grupo passa a ter condutas individuais no contexto coletivo que individualmente não se verificaria. Vale dizer, eu estudei uma vez a questão do linchamento, na sua essência, porque eu atuei num caso, e isto me intrigou bastante, Cilione e Mário. Como é que estes indivíduos lincharam aquele outro, levaram o camarada à morte? Esse pai de família, o outro é filho, o outro é estudado, o outro... Como é que, individualmente, eles são pessoas equilibradas? Não há nenhum resquício, nunca cometeram crime, não tem nenhum BO contra eles. De repente, naquele momento da turba, da multidão, eles espancam, eles matam o semelhante. E aí eu fui estudar. E aí você encontra um componente no ser humano que neutraliza os freios inibitórios que todos nós temos. Quando queremos fazer alguma coisa, tem um freio que diz isso não, isso aqui você vai ser punido, isso aqui não é bom, isso aqui não é salutar, isso aqui vai te trazer uma vergonha. Reflexo dos parâmetros educacionais que você recebeu. Mas, de repente, quando você está na multidão, esses freios eles são anestesiados. Não há freio inibitório. E o indivíduo faz o impensável. Nem ele admite que poderia fazer algo assim, mas fez. O fenômeno da internet, das redes sociais, patrocina a neutralização dos freios inibitórios. Ou porque o indivíduo confia que ali ele não deixa rastro, que ali ele fica impune, que ali é terra de ninguém, ou porque efetivamente ele fica cego, ele não reflete, ele simplesmente reage e, na reação, ele faz o que ele não faria conscientemente, isoladamente. Esta é mais uma faceta desse impacto tecnológico que nós vamos precisar estudar, nós vamos precisar ver como fazer. Censura não dá. Não dá para você censurar, mas dá para você responsabilizar, embora posteriormente, o ato. E aqui eu fecho, você parlamentar, com uma crítica à legislação. Os crimes contra a honra no Brasil são pueris. O indivíduo ofende a honra do outro, o indivíduo ele denigre tudo que o outro construiu em termos de reputação, com tanta dedicação, e aquilo vai para a lama do dia para a noite. A partir disso, cabe o quê? A responsabilização por aquele que comete o crime contra a honra. Um processo demorado? Pois não. Eu só ia citar um caso, que é um caso peculiar. E tem vários exemplos. Assim. Na justiça eleitoral, quando você tem
uma afronta e alguém se sente ofendido e que entra na justiça, invariavelmente, ou melhor, mais do que invariavelmente, constantemente, o juiz acaba decidindo da seguinte forma: não há ofensa, porque isso é uma parte, faz parte do debate eleitoral, esse tipo de postura, o que é absolutamente equivocado. Quer dizer, se eu falar a mesma coisa que falaram eventualmente para mim a respeito do juiz ou da mãe do juiz, ele certamente reagiria de outra forma. E ele acha que é normal. Então, já tudo bem falar. E aí você perde o controle, ou o Estado perde o controle da boa convivência. Ele começa a admitir que a postura equivocada não tem problema. E isso Mas, traz... por causa de uma premissa que eles trazem sempre, que é a figura pública. Então, se o indivíduo é uma figura pública, ele é passível de todas essas ofensas e crimes sem poder reagir. Na verdade, é um equívoco entender que aquele que está na condição de figura pública, embora ele seja suscetível às críticas, ele deve recebê-las, evidente, e até as mais contundentes, mas há um limite, e às vezes é pego da ofensa. Não se admite ofensa. Então, não é porque é campanha política que você pode ofender, que você pode xingar. Fulano é ladrão, fulano é isso, fulano é aquilo, e diz, mas era o debate político tal. O debate político não admite ofensa. O debate político admite crítica. Exato. Ele agiu desse jeito e está errado. Isso não é bom. Eu penso diferente, etc. Ele está completamente equivocado, faltou base, faltou estudo. Isso é crítica. Agora, fulano é ladrão, isso é ofensa. E não é porque o indivíduo é político, é uma figura pública, e ele tem que aceitar isto e o outro não ter qualquer consequência. Volto ao ponto, Mário. O problema dos crimes contra a honra, na esfera, quando a vítima está na esfera pública, ou quando a vítima está na esfera privada, ainda no Brasil, é inócuo. Demora o processo, dá trabalho, e, ao final, é uma pena pequena que é substituída e que, no fim, não dá em nada. É o patrocínio da impunidade. Mas isto toca a liberdade de expressão. Voltamos ao tema. Liberdade de expressão é uma coisa, ofensa é outra. Crime é outra coisa. Não é pela égide da proteção da liberdade de expressão que eu posso macular e trazer ofensas a quem quer que seja. Isto impunemente. Não pode ser assim. O senso de responsabilidade do que se fala e do que se faz tem que estar presente. É por isso que hoje, no Brasil, nós temos tantos crimes. Da minha ótica, isto tem ligação direta. E não estou advogando aumento de pena, porque não acredito que a quantidade da pena vai inibir o indivíduo. É a agilidade do processo. É a certeza da punição. Exato. Se o indivíduo pensar, eu vou fazer isso, mas eu vou ser punido e não tem escapatória, vão me pegar e eu vou ser punido, ele pensa 2, 3, 10 vezes. Agora, se ele tem certeza que não vai ser alcançado, pouco importa se a pena é 1 ano, é 10 ou é 50. Ele diz, eu vou ficar impune, não vão me alcançar. Aí ele comete o crime. Então, esse equívoco de filosofia mesmo. Isso não é no Brasil, é no mundo, hein? No mundo você tem uma corrente ideológica que os Estados Unidos aplaudem bastante, que é lei e ordem. Quanto mais gente encarcerada, quanto mais tempo de encarceramento, resolve o problema. Está lá, não resolve. Tráfico de entorpecentes, sequestro, homicídio, está tudo lá.
Aqui no Brasil, a Lei dos Crimes Hediondos, de 1990, a Lei 8.072, ela trouxe, primeiro, uma adjetivação ao crime. Esse é crime hediondo. Tá bom, como se todo crime não fosse, mas esse é mais grave, é crime hediondo. E para estes crimes, a pena vai aumentar bastante. Qual era o crime do momento naquele episódio? Era tráfico de entorpecentes e sequestro. Aquilo virou moda. Então, vem a lei e diz, crime hediondo. A partir de agora, pena lá em cima. E nós passaremos a não ter mais sequestro e tráfico de entorpecente na sociedade. Está aí o resultado, desde 1990. Os sequestros, às vezes aumentam, às vezes diminuem, porque isso é um crime de conjuntura econômica, precisa de investimento, etc. E o tráfico de entorpecente, que está aí no mundo inteiro, está aí. Não se coíbe tráfico de entorpecente com aumento de pena. E isto nós vimos no Brasil. Portanto, a ideia deste movimento Lei e Ordem, prende e arrebenta, quanto mais pena, melhor, é um equívoco, frustrou. Onde no mundo foi implantado, frustrou. Nem a pena de morte segura o indivíduo, porque ele ainda aposta que não será alcançado para ser julgado ou eventualmente punido. Agora, eu tenho convicção de que o único caminho é um sistema que garanta a punição. Como é que nós podemos admitir no Brasil? Isso é uma vergonha. Quem é da área, nós aqui que estamos próximos da área, toda vez que a gente se depara com um índice que só soluciona menos de 10% dos homicídios em São Paulo, meu Deus do céu, 90% das pessoas que matam ficam impunes. Como é que se pode admitir uma sociedade adequada, moderna, justa, rica como a nossa, que tem os seus problemas, as suas mazelas, mas que se diz uma sociedade moderna, nos grandes centros, e tem 90% de homicídios que não são desvendados, ficam impunes. Meu Deus do céu, temos que parar, puxa o freio de mão e ver o que está acontecendo. A polícia científica cabe esta parte tecnológica, esta parte científica de investigar, como ele está no Brasil? A Polícia Civil, a quem cabe a investigação, como ele está no Brasil? Aí você falou do Ministério Público. O Ministério Público, hoje, ele quer investigar. Vê se ele quer investigar homicídio. Não investiga homicídio. Ele quer investigar desvio financeiro, ele quer investigar o que dá Ibope. Eu sou um crítico e sigo a Constituição e a legislação. O Ministério Público no Brasil não tem poderes de investigação. Não tem. Mas o Supremo admitiu, foi até o Eros Grau, um dos ministros que à época admitiu que o Ministério Público admitiu, mas não está na lei, não tem base legal. A Constituição estabelece que no Brasil quem tem que investigar é a Polícia Judiciária. Não fala do Ministério Público, é a Polícia Judiciária, que é isenta, faz um trabalho com isenção, parte do fato para chegar ao autor. Depois entrega tudo isso para o Ministério Público, que, inclusive, fiscaliza o trabalho da polícia. E o Ministério Público não é isento, é parte. O Ministério Público acusa, é uma parte no processo. E aí você tem a defesa, que é a outra parte, para trazer o equilíbrio da figura simbólica da balança. E tudo isso depois é entregue para uma decisão do próprio Estado, que estava na polícia, que está no Ministério Público, e que agora está com o juiz. Só que ele também tem que ser isento. Do mesmo jeito que a polícia faz a sua investigação de maneira isenta, e precisa ter condições para realizar o seu trabalho, o Ministério Público, que não tem que se miscuir na investigação. O Ministério Público não pode patrocinar investigação no Brasil. Isto eu desafio de apresentarem o texto legal que autoriza isso. Mas o Conselho Nacional do Ministério Público estabeleceu as regras para os PICs.
procedimento de investigação criminal. Eu digo, então, eu na OAB vou estabelecer as regras para os advogados fazerem investigação também. Órgão de classe vai superar a lei? Não, não. O princípio é constitucional. Está lá expresso na Constituição quem investiga. E a lei estabelece corroborando a Constituição. Portanto, cada um no seu quadrado, e o juiz, também de maneira isenta, decide. Este sistema funciona. Agora, quando o Ministério Público quer fazer investigação, quando a polícia quer acusar, quando o juiz quer acusar, nós temos a subversão. Isso é caos. E não está muito distante da nossa realidade, não. Recentemente, na Lava Jato, nós vemos o Ministério Público acusando junto com a polícia. E o juiz trabalhando com o Ministério Público. Meu Deus! Onde está o isento nas duas pontas para que possa ter acusação e defesa de modo a propiciar a justiça? Lá não foi. E nós vimos depois que tudo que nós denunciávamos lá no início se comprovou. Por um motivo ou por outro, por um meio ou por outro, se comprovou. A ponto do Supremo até anular os processos e declarar que não era isento o juiz que julgou muitos dos casos lá da Lava Jato. Não quero trazer isso para o aspecto político, é só técnico. Cada um no seu quadrado. Esse é o nosso sistema. Assim é que está a lei. Ah, não funciona. Muda a lei. Ah, não gosto assim. Muda a lei. Vai para o parlamento, traz a sua proposta. O Ministério Público não quis mudar a lei, 32. Na verdade, eles falavam em 10, mas eram 32 mudanças que admitia até corroborar a prova de origem ilícita. Meu Deus! Felizmente, o parlamento rechaçou isso, não aceitou isso, e adaptou alguma coisa que era aproveitável com a nova lei de responsabilidade, de abuso de autoridade, para trazer um mínimo de senso de responsabilidade a estas autoridades. Porque estar com o poder do Estado é muito bom. E isto diz muito. É muito poder. O delegado, o juiz, o promotor. Mas quem tem poder precisa ter responsabilidade. E quando desviar-se deste eixo do poder que a lei estabelece, precisa ser responsabilizado. E é isto que a lei de abuso de autoridade trouxe, de certa forma, para a nossa realidade. Não é o ideal, temos muito a avançar, mas caminhamos neste equilíbrio. Portanto, aquela ideia de que pena maior resolve o problema da sociedade não existe. A política vai resolver o problema da sociedade. E quando tiver alguém acusado de um crime, juiz não está lá para fazer política. Juiz está para verificar se houve crime e aplicar o que estabelece a lei. Ah, mas eu combato a corrupção. Vai para o parlamento, vai para o executivo, não fique na magistratura, não fique no Ministério Público. O papel do Ministério Público, o papel do delegado e o papel do juiz está definido em lei. E o papel do advogado está definido em lei. Nós, de acordo com o que a lei estabelece, cada um fazendo a sua parte, aí nós vamos ter um sistema de justiça que possa ser respeitado por todos, aqui dentro e lá fora. Agora, enquanto os protagonistas do sistema da justiça trazerem discursos políticos, aí as coisas se complicam, e nós vimos isso acontecer recentemente. Eu divaguei um pouco, mas era para abordar todos os aspectos que você trouxe, que eu achei preciosos e ricos.